Olá, muito bom dia. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. Estamos numa quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Aqui é um lugar onde você ouve a Bíblia inteirinha ou lê comigo dentro de um ano. E a cada dia um trecho da palavra é lido e usado para uma reunião com Deus. É a nossa pauta da reunião com Deus todos os dias. Um pouco da palavra de Deus. Muito obrigada por estar chegando aqui. Essa live está gravada no YouTube, mas ela acontece ao vivo, é claro, uma live lá no TikTok, todos os dias, 5:30 da manhã. Muito bom dia. Bom dia, Leili. Como é que você está? A paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, meus queridos. Bom dia, Lele. Paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está nos aceitando aqui nessa reunião. O Senhor nos aguarda para falar conosco. Senhor, nós também aguardamos o Senhor de todo o coração para que o Senhor fale conosco, Senhor. Senhor, precisamos muitíssimo de Ti, Senhor, não estamos compreendendo praticamente nada. Senhor, dependemos totalmente do Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Senhor, renova a nossa consagração nessa manhã, nos aceita. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, nos ajuda a prosseguir, nos dá um arrependimento verdadeiro, que o nosso arrependimento gere frutos. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, nós sabemos que o tempo se aproxima, o Senhor tem abreviado os dias. Senhor, nós precisamos compreender, Senhor, encontrar o Senhor realmente e estar juntinho do Senhor. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa live, Senhor, através da sua palavra, traz aquilo que é importante nesse momento para cada um de nós que está aqui. Senhor, me coloco, Senhor, na tua presença, à tua disposição. Senhor, eu e os meus irmãos, que os irmãos trabalhem na live trazendo as pessoas que o Senhor tem para trazer para cá e que eu possa ler adequadamente a sua palavra. Senhor, diminui o nosso eu, aumenta a Ti mesmo em nós, Senhor. Senhor Jesus, precisamos de Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nos conecta contigo, Senhor Jesus. Senhor, faz o nosso espírito, Senhor Jesus, estar completamente ligado em Ti, alcança a nossa alma, Senhor, tira a nossa mente das outras coisas, nos concentra em Ti, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós somos pequeninos, Senhor, por isso a Sua obra em nós é grande e gloriosa, Senhor. No Seu nome nós pedimos que o Senhor não desista de nós e que nós também não desistamos, que perseveremos até o fim. Amém. Amém, meus amados. Como é que vocês estão? Oi, a Nardel voltou. Bom dia, Nardelzinha. Sentimos tanto a sua falta, amada. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Que dia maravilhoso, dia que a Nardel voltou. Deixa eu ver se está muito forte esse batom. Bom dia, minha gente. Bom dia, amém. Como é que foi, Nardel, sua viagem? Sua mamãezinha tá bem? Bom dia, Vivi. A paz do Senhor. Bom dia, meus amados. É tão bom a gente estar junto, não é? Não é maravilhoso? Parece que a gente sai e quando volta, a gente se sente tão bem, né? Não tô falando da Nardel viajar, mas tô falando a gente sai da live, né? Acontece tanta coisa no dia, aí depois a gente volta para a live, parece que é tão bom estar aqui junto de vocês. Bem, graças a Deus, todos bem, que bom. Nós vamos hoje para o Salmo 37 e nós vamos ler do 1 até o 11. Está bem, meus queridos? Vamos lá então no nosso trabalhinho. Nosso trabalhinho é o quê? Tap na telinha, mandando corações para que a gente chegue a 50 mil. Se nós chegamos a 50 mil, o TikTok traz 50 pessoas para cá. Lembrem-se de compartilhar também, para trazer as pessoas do seu TikTok, os seus próximos, para ouvirem a palavra de Deus. Bom dia, Leve, como você está? Então vamos lá. Esse salmo que nós vamos ler é a passageira alegria dos ímpios. É um salmo de nosso pai Davi maravilhoso, que nos ensina a sermos guerreiros e também a dominar a nossa alma, nosso ego, nosso eu. Ele diz assim: não te indignes por causa das más pessoas,
nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde, logo murcharão. Isso é no fim dos tempos. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Confia no Senhor e pratica o bem. Então é para confiar em quem? Em Jesus? Não, no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus e pratica o bem. Assim você vai habitar em paz na terra e vai se nutrir com fé. Então como é que a gente se nutre com fé? Como é que aumenta a fé? Confiando no Senhor. E como é que eu confio no Senhor? Conhecendo Ele. A gente só confia em quem a gente conhece. Ou um estranho chega para você e fala, confia em mim, você, ai, que alívio, agora já estou bem, confio em você. Não, mais desconfiada ainda você vai ficar. Então você precisa conhecer para confiar, e você só conhece lendo a Bíblia, certo? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, se o Senhor for o meu deleite, se o Senhor for o meu prazer, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Ou seja, se Ele é para mim um prazer, Ele será cada vez mais um prazer, porque Ele vai satisfazer não apenas as necessidades, mas também os desejos do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que é esse entregar o caminho? É confiar, é como ele está falando, confia, entrega, deixa, espera, aguarda, apenas ore, né? Espera no Senhor, confia nele, confia, entrega, deixa na mão dele, deixa ele fazer. Calma, gente, se acalma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Outra vez, confiar no Senhor é ter ele íntimo de si, senão não tem como confiar. Você confia porque ele é íntimo seu, e para ele ser íntimo seu, você precisa estar na palavra. Ele exibirá a tua justiça como a luz, a tua, minha, não a dele. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, essa justiça, o que ele quer dizer é mostrar publicamente quem estava certo. Se você estava errado, aí não tem como. O Senhor não vai encobrir os seus erros, o Senhor não vai encobrir os nossos erros, porque nós somos filhos dele, não. O Senhor não vai nos livrar das consequências dos nossos erros. Então, quando diz aqui, ele exibirá a tua justiça como a luz, mas nós precisamos estar corretos. Aí ele vai exibir a justiça. Se a gente está errado, ele vai exibir o quê? O que ele vai exibir? Né, Maria Elvira? Bom dia. E o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, quando ele fala aqui como ao sol ao meio-dia, quer dizer tornar público. Todo mundo fica sabendo, certo? Todo mundo sabe que você estava certo. Obrigada, Maria Elvira. Primeiro presentinho de hoje. Muito obrigada, meu amor. Ele vai descobrir, ele vai exibir a sua justiça, porque a sua justiça é Deus. Você anda abraçadinho com Deus. Lembre, você anda abraçadinho com Deus. Se você está errado, não tem como Deus exibir justiça nenhuma. Você está errado. Ele vai corrigir você. E aleluia por isso, misericórdia por isso. Por isso que ele falou antes aqui, anda no caminho do Senhor. Anda no caminho do Senhor. Aí ele exibe a sua justiça. Se você está errado, como é que ele vai exibir sua justiça? Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Agora, se você estava errado, aí você tem que ir ao Senhor, pedir perdão, se arrepender, consertar as coisas, né? Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Não te irrites.
são esses que vêm contra você. Não te irrites. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Não te impacientes. Não faça por sua própria mão. Não tome atitudes. Não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Tá vendo? Porque a correção do Senhor vem para os dois. Se nós chegamos diante do trono do Senhor, do tribunal do Senhor, e dizemos: Senhor, está aqui a minha causa, julga entre mim e ele. O Senhor vai julgar realmente os seus erros também. Compreende? Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam a sua esperança no Senhor, esses herdarão a terra. Então, o que é depositar a esperança no Senhor, confiar no Senhor, aguardar no Senhor? O que é? É realmente estar com o Senhor, do lado dele, no caminho dele, em obediência a ele. Aí as injustiças que são sofridas, que nos vêm, o Senhor é que acerta. Mas se o erro fui eu que cometi, aí eu venho pedir para o Senhor fazer justiça, é claro que ele vai me corrigir também, além da outra pessoa, né? Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Isso é depois do julgamento no reino, né? Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Essa plenitude da paz é só no reino. Amém, amadinhos? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar aí então nos corações? Agora nós vamos para Provérbios 30. Agora nós vamos para Provérbios 10, do 3 até o 4. Né, amados? Vocês compreendem o que o Senhor acabou de falar para nós? Nós precisamos estar no caminho do Senhor, ser do Senhor, santificados, puros. Nós temos que ser filhos, filhos maduros, servos, estar sempre corretos nas nossas atitudes, no nosso caráter, no nosso discernimento, nas nossas escolhas. Aí, quando a gente sofre injustiça, o Senhor vem e mostra como o sol do meio-dia. Se nós estamos errados, o que o Senhor vai mostrar? Nosso erro. Então, se nós estamos errados, nós não temos que clamar pela justiça do Senhor, nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor, não é? Senhor, eu errei, me arrependo, me ajuda, quero mudar, e assim por diante. Então, se você está no erro, arrependa-se. Se você está sendo injustiçado, aguarde no Senhor. Vamos para Provérbios 10, 3 e 4. O Senhor não permite... Bom dia, Rondinelli! O Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. Bom dia, minha gente! A graça é sua mãe, Rondinelli. Hein, Rondinelli? Cadê ela? Ah, é sua mãe. Eu me lembro que você tinha falado que sua mãe estava aqui, mas daí depois eu não lembrava quem era. É você, Gracinha. Então é por isso que a Gracinha gerou outra Gracinha, né, Gracinha? Gracinha gera Gracinha. Ah, agora entendi. Que bênção. Então vamos lá. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Prazer, Gracinha, já conhecia você, só não estava associando a graça à Gracinha. Só isso. Bom dia, Leili. Vamos curtir de montão e trazer ovelhinhas. Nós temos que praticar as ovelhinhas, urgente. Bom dia, minha gente. Então, meus amados, deu para compreender o que o Senhor está falando aqui? Às vezes a gente se dá uma disfarçadinha, mas olha o que o Senhor está falando.
O Senhor não permite que o justo venha passar fome. Passar fome não quer dizer não passar fome não quer dizer ter sempre um banquete todo dia. Na verdade, não passar fome é ter o que comer. Certo, Flavinha? Não passar fome é ter o que comer, não quer dizer um banquete todos os dias a vida inteira. Mas abate a ambição dos ímpios. Que ímpios são esses? É conosco que o Senhor está falando. Então, se a ambição de fartura tomou posse de você, o Senhor vem abater. Tá dando para entender, né, amados? As mãos preguiçosas, as mãos preguiçosas empobrecem o ser humano. As mãos preguiçosas, o preguiçoso, ele fica pobre. Porém, as mãos laboriosas produzem riqueza. Que mãos laboriosas? As mãos que trabalham, certo? Às vezes o Senhor nos fala o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, né? Como a figurinha que eu recebi. Por isso, na caixa de ovo vem escrito contém ovos. Naquela bandeja de ovo embalada assim com plástico, você está enxergando bem ali que é o ovo, mas está escrito ali, contém ovos. Né? Vamos lá, então, nós vamos agora para o Velho Testamento e nós estamos em Levítico 6. Nós vamos ler Levítico 6 e Levítico 7. Então, Rondinelli, você quer escrever aí tudo? Você quer escrever aí tudo? Eu preciso aprender a fazer as coisas ainda aqui. Então escreve aí, Rondinelli. Salmo 37, 1 a 11. Salmo 37, 1 a 11. Provérbios 10, 3 e 4. Provérbios 10, 3 e 4. Levítico 6 e 7. Levítico 6 e 7. E Marcos 3, 7 a 30. Marcos 3, 7 a 30. Salmo 37, do 1 ao 11. Provérbios 10, do 3 ao 4. Levítico 6 e 7. E Marcos 3, 7 a 30. Deu certo, Rondinelli? Levítico está falando das ofertas, né? Levítico está falando das ofertas. Então, hoje nós vamos aprender mais sobre as ofertas pelos pecados voluntários, vamos aprender mais sobre as leis. E depois, nesses dias para frente, o Senhor vai nos falar sobre muita coisa do sacerdócio. Muito obrigada, Rondinelli. Você é um executivo do Senhor Jesus. Vamos lá. As ofertas pelos pecados voluntários. Então, o Senhor Deus comunicou a Moisés. Ele vinha falando sobre ofertas quanto aos pecados mesmo. O tabernáculo já foi levantado, né? O tabernáculo já... Você viu como foi rapidinho, gente? Rapidinho o Senhor deu as instruções para Moisés, já confeccionaram as coisas, já montaram a tenda do encontro, o tabernáculo, já está lá a Arca da Aliança. Olha, gente, olha bem, há pouquinho a gente estava no Egito, olha só agora. Já estamos adorando o Senhor de forma adequada, o Senhor já está conosco. Então agora ele está falando da questão das ofertas, né, dos animais sacrificados, vida por vida. Lembra? O salário do pecado é a morte. Então o pecador, ele tem que morrer. Para ele não morrer, os animais eram sacrificados no seu lugar. O sangue dos animais pagava a conta da vida do ser humano. No entanto, tinha que sacrificar muito. Vocês estão vendo aqui? Tinha que sacrificar muitos animais, até que viesse o Senhor. O Senhor veio e fez o sacrifício definitivo por toda a eternidade e por toda a humanidade. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel.
Vamos prestar atenção? Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sob os seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando o seu irmão, roubando o seu irmão, ou extorquindo o seu irmão, no que quer que seja, ou ainda se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Então vamos lá, como é que é, Senhor? Então aqui o Senhor está dizendo, se alguém pecar contra ele, se alguém pecar contra ele, quando se atinge um irmãozinho nosso, quando se atinge um irmãozinho, o pecado é contra o próprio Senhor, é como se você estivesse atingindo o próprio Deus. Olha a gravidade da coisa. Quando se atinge um filho de Deus, estamos atingindo o próprio Deus. Da mesma forma para as pessoas que não têm Deus, se elas nos atingem como filhos de Deus, estão atingindo o próprio Deus, mas nós também. Se nós ferimos o nosso irmãozinho, estamos ferindo o próprio Senhor. Por quê? Porque ele é a manifestação de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é uma partícula de Deus. Nós somos uma pequena célula do corpo de Cristo. Se nós ferimos uma célula, nós ferimos o próprio Cristo. Não é verdade? Ou tem como eu desrosquear o dedo aqui, levar ele para lá, fazer o que quiser com ele, depois eu volto e rosqueio aqui de novo? Não. Se eu ferir o dedinho, eu feri o corpo todo. Não é? Então aqui o Senhor está dizendo, se alguém pecar cometendo uma falta contra ele mesmo, olha a gravidade disso, contra ele mesmo. Fazendo o quê? Enganando o irmão, aqui é contra os irmãos, tá? Enganando o irmão em relação a algo que o irmão confiou a você, pode ser uma fofoca. O irmão ou a irmã veio, contou para você um segredo, confessou um pecado, confessou alguma coisa a você, você foi e contou para outra pessoa, né? Ele confiou algo a você e você foi e traiu, né? Então, enganando o seu próximo quanto àquilo que lhe foi confiado ou alguma coisa que foi deixada em seu cuidado, em seu penhor, não é? Ou ainda defraudando o seu irmão, roubando o seu irmão, roubando, extorquindo, qualquer coisa que seja. Olha, gente, que grave. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Roubando ou extorquindo qualquer coisa dele. Não é só dinheiro, defraudando dinheiro, mas roubando ou extorquindo qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma peça de roupa que você tomou emprestada, depois não devolveu, você roubou a peça de roupa. Se você pegou emprestado e não devolveu, você roubou. Ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso. Então você achou alguma coisa, achou lá um objeto e alguma coisa importante, você achou alguma coisa. Aí depois está o irmãozinho procurando e você diz o quê? Não, não vi. Ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa. O que é falso testemunho? É mentir a respeito de alguma coisa. Fofocar também pode ser um falso testemunho, porque você não sabe se é verdade. Cometendo, portanto, pecado, errando o alvo, transgredindo a lei. Vocês, embora tenha consciência aqui, você preferiu transgredir. Ah, é? Então, quando desse modo você errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou. Devolver o que furtou, o que extorquiu, ou o que se apropriou indevidamente, o que lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que você tenha encontrado. Encontrou um bem, não sabe de quem é, passa
achados e perdidos, passa para o pastor, passa para o pai, passa para a autoridade, passa para o patrão, passa para quem seja, né? Depois de perdoar este irmão, temos de voltar à amizade? Não. Perdoar é uma decisão, né? Perdoar é uma ordem do Senhor. O Senhor deu a ordem de perdoar. Então, como é que eu cumpro essa ordem? O seu Zé fez algo contra mim. Ou, digamos, o seu Zé, eu descobri que nós éramos sócios e o seu Zé me defraudava na sociedade, né? E nós somos irmãos. Aí o Senhor me dá a ordem, perdoa. Perdoar não é perdoar a dívida, é perdoar a fraude, perdoar a defraudação, o que ele lhe fez. Não é perdoar a dívida, né? Então, como é que eu perdoo? Eu tenho que ter um sentimento especial para perdoar? Não, eu estou odiando a pessoa. Então, eu vou diante do Senhor, na minha comunhão particular, e digo, Senhor, estou com ódio do Zé, um ódio profundo, Senhor. Ele me traiu. Confiava tanto nele, ajudei tanto ele, isso, aquilo, conta tudinho para o Senhor. E ele me traiu. Senhor, eu estou com muito ódio dele, Senhor, muito ódio. No entanto, obedecendo a sua ordem, Senhor, eu declaro, ele está perdoado. Senhor, eu perdoo o Zé em obediência ao Senhor. Zé, você está perdoado em nome de Jesus. Amém. Agora, quanto ao que você perdoou, pronto, acabou. É uma decisão, agora o Senhor é que vai fazer, certo? Agora, quanto ao que ele lhe fez, quanto ao prejuízo que ele lhe causou, financeiro, emocional, físico, não sei. Quanto ao prejuízo que ele lhe causou, você não perdoa isso. Isso você entrega para o Senhor. O que o Senhor acabou de falar para nós em Salmo? O que ele acabou de falar? Fica no Senhor, que Ele vai fazer a sua justiça brilhar como o sol do meio-dia. E isso é público. Quando ele fala sol do meio-dia, é público. Por isso que ele fala sol do meio-dia, não é no escuro, não é de noite, não é nas trevas, é de dia, sol do meio-dia. Todo mundo vai ver a justiça sendo feita. Então nós oramos perdoando e oramos dizendo, Senhor, quanto ao que Ele me fez, eu entrego para o Senhor. Tiro a sentença que eu tenho para ele e deixo para o Senhor. O Senhor faz o que o Senhor achar que é necessário, né? É assim. Agora eu preciso ir lá dizer para ele, eu te perdoei, irmão, dá um abraço, nós sempre nos amamos. Não. Não. Ele feriu esse amor, né? Você o ama, amar também é uma decisão, mas amar não é necessariamente uma ação, né? Amar pode ser silenciar também. Amar depende de sabedoria, depende da caixinha aqui, ó, a caixinha cheia. Por isso que eu falo, o amor do Senhor é um amor útil. Quando precisa, ele puxa a nossa orelha. Quando precisa, ele fica em silêncio. Com Abrão, ele ficou 13 anos em silêncio. Ele deixou de amar Abrão? Não, continuou amando. Dá para compreender isso? Então, Leile, em Provérbios 16:7, Provérbios 16:7, o Senhor diz assim, vamos procurar aqui, Provérbios 16:7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade de Deus. Então, tem uma versão que eu gosto que diz assim, quando nós andamos no caminho do Senhor, ou nos agradamos do Senhor, ou estamos com o Senhor faz com que até os seus inimigos se reconciliem com Ele, mas isso é com o Senhor, não tem que ir atrás da pessoa, não. Fica quietinha, fica bem quietinha. Deixa o Senhor fazer, né? Deixa o Senhor. Agora, se a pessoa ligar para você, queria marcar um almoço, queria marcar um almoço, tal, para tal dia, tal hora. Olha, eu vou te dar a resposta depois, tá bom? Porque eu vou conversar com meu marido, ou eu vou ver se eu vou poder. Não dá nunca a resposta na hora. Aí vai orar. Porque o seu coração é enganoso.
Às vezes o seu coração tá lá cheio de ódio ainda. O quê? Agora vem me convidar para almoçar? Cara de pau. No entanto, ele pode estar com o coração arrependido e sincero. Então precisa orar ao Senhor, né? Ir para a árvore da vida. Sair da árvore do conhecimento do bem e do mal e ir para a árvore da vida. Sair do certo e errado e ir para a árvore da vida. Sempre orar ao Senhor, né, amada? Mas não tem que ir atrás da pessoa, não, ficar abraçando a pessoa. Sai fora. A não ser que o Senhor mande, né? Se o Senhor mande, daí a gente vai. Então vamos lá. Ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso, fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor. Entretanto, tudo ao devido proprietário no dia, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa, tá vendo? Então, isso para o nosso lado também vale. Ó. Se nós fomos defraudados em R$100, quanto é que tem que ser restituído para nós? Ó, fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor. Então, quanto é que nós temos que receber? Se nós fomos defraudados em 100, 120. Mas não é cobrar da pessoa, entenda, o Senhor fará a restituição. Né? É o Senhor, ele está dizendo que ele é para guardar nele, senão nem o 100 você vai receber. Você vai entrar em conflito. Gente, isso aqui no que nós estamos falando é diferente daquele que é quando você serviu de fiador, é diferente. É diferente. Aqui o Senhor está falando quando nós fomos defraudados, roubados, enganados, traídos. Quando nós servimos de fiador, ou emprestamos o cartão de crédito, ou emprestamos o nome, ou emprestamos dinheiro, quando nós emprestamos, nós estamos emprestando voluntariamente, ninguém está nos obrigando. É diferente. Daí leia lá em Provérbios 6, é diferente, tá? Ser fiador de uma pessoa é diferente. Lá diz claramente, você acordou um contrato com a pessoa, com um aperto de mãos, você quis fazer parte. É diferente. Daí foi você que errou, né? Isso o Senhor já nos falou, né? Lembra? Até tinha um irmãozinho que ficou tão indignado que nunca mais ele apareceu na nossa frente. Ele falou igual Faraó, nunca mais quero ver sua face. Quando a pessoa que vê o nosso mal tem que amar essa pessoa mesmo assim, amar, Joana, é uma decisão, não é abraçar e beijar a pessoa. Amar é uma decisão. Você declara para o Senhor, Senhor, não tenho esse sentimento. No entanto, eu amo essa pessoa, declaro que eu amo essa pessoa, eu amo o meu inimigo, porque é uma ordem do Senhor, mas não quer dizer que eu tenho que ir lá amar. Amar também é ficar em silêncio. Amar também é fazer silêncio. Então diga para o Senhor que ama e o Senhor fará todas as coisas, né? O que não pode é você ficar dizendo eu odeio aquela pessoa, eu tenho raiva daquela pessoa, eu quero que aquela pessoa morra. Isso que não pode. Isso que não pode. Você declara que ama e quando alguém vem a você e diz assim, viu, sabe o fulano lá? O fulano lá tá mal, tá isso, tá aquilo, e você fala bem feito. Bem feito. Não, você ama. Como é que é bem feito? Você vai dizer, ai meu Deus, não diga, vamos orar por ele. Que o Senhor tenha misericórdia dele. Entende? Isso é amar. É abençoar e não amaldiçoar. Isso é amar. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação, e aí você vai diante do Senhor e diz, Senhor, confesso que o meu coração se alegrou porque a pessoa está mal, porque eu odeio aquela pessoa, mas eu amo aquela pessoa, eu tenho que amar, eu declarei que eu amo. Gente, tudo isso você tem que conversar com o Senhor, falando a verdade para o Senhor. Falando a verdade. Senhor, quando chegou a notícia para mim que aquela pessoa está mal, ou sei lá eu, perdeu tudo, sei lá eu, Senhor, meu coração se alegrou tanto, Senhor. Estou envergonhada por isso, Senhor. Me ajuda a ter o seu sentimento, me ajuda a ter o seu coração, a sua mente, os seus olhos, Senhor. Olha como está meu coração, como meu coração é mau. Entendem? Não é para amaldiçoar a pessoa de jeito nenhum, né, Luiz Fernando? Né?
Abençoa para ser abençoado, né? Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Então aqui o Senhor está falando quando nós erramos contra o outro. Quando nós erramos contra o outro. Olha como que é o nosso ego. A gente já veio trazendo o quê? Quem errou contra nós. Mas o Senhor está falando quando nós erramos contra o outro, contra o irmão. Nosso ego já começou a trazer o quê? Ah, fulano errou assim comigo. Mas o Senhor está dizendo e os seus erros com os demais, né? Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. Então o Senhor está falando, tem que haver reparo. Tem que haver reparo. Porque você defraudou, você roubou. Tem que haver reparo. Ele está falando que é o quê? Devolver o que roubou mais um quinto, né? O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Ó, qualquer coisa que você tenha feito, que eu tenha feito contra um irmãozinho, uma irmãzinha. Nós vamos reparar. O que é reparar? Restituir. Né? Às vezes pode ter acontecido assim, eu roubei lá tal coisa da pessoa, né? Eu roubei isso aqui da pessoa, a pessoa não sabe que eu roubei. Agora então eu vou lá e vou contar para ela que eu roubei? Não, do mesmo jeito que você pegou em oculto, devolva em oculto. Você pegou sem ela ver, devolva em oculto, mas lembre-se, você restituir é devolver mais um quinto. Mais um quinto. Então você tem que devolver o que você pegou, restituir e dar mais um quinto. O Senhor vai lhe dar sabedoria para fazer isso, tá? Não vamos ficar aqui cogitando o que é, onde é que é, como é que é, tá entendendo? Tudo está na árvore da vida. O Senhor está dando o princípio aqui. Come da árvore da vida e não morrerás. Então o Senhor convocou Moisés e orientou Moisés, dizendo assim: ordena a Arão e aos seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia e nela se manterá aceso o fogo do altar. Ó, toda noite. Toda vez que fala noite é trevas. É trevas em relação ao inimigo, né? Então aqui está falando que a oferta tem que ficar lá a noite inteira à vista. À vista de quem? Do inimigo. Então, o Senhor, na verdade, está exibindo a sua justiça, que nós somos justos, estamos corrigindo os nossos erros. Isso é para mostrar para o inimigo. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, ó o linho aí, ó, e os calções de linho sobre a sua pele nua. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto a este. Esse linho aqui quer dizer, não há esforço humano para servir o Senhor. Para servir o Senhor, não pode haver esforço humano. O linho é para mostrar que nós não estamos suando. Não há esforço humano. É um prazer servir ao Senhor. Servimos para participar. Quem faz tudo é o Senhor. O linho é para mostrar que não há esforço humano em servir ao Senhor. Agora, para buscar o Senhor, tem esforço humano, sim. Para buscar o Senhor, tem esforço humano. Para ler a palavra, que nem nós não estamos acordando 5:30 da manhã para ler a palavra, é um esforço humano. No entanto, por encontrar o Senhor, para nós se tornou um prazer. Então, é assim, né? Depois despirá suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Tá vendo? Ele tem que trocar de roupa para ele sair da presença do Senhor. Nós não trocamos de roupa mais, porque nós estamos constantemente na presença do Senhor. Então nós estamos constantemente de linho, trabalhando para o Senhor sem esforço humano. Nós não podemos jamais dizer: ai, Senhor, fui fazer oração lá pela pessoa, ai, voltei exausta, voltei acabada. Ai, que horror, que horror. Por quê? Porque foi você que foi. Você que foi. Não é você que é para ir. É para você levar o Senhor.
Se tornou um peso tão grande, um fardo tão grande, é porque o Senhor não estava nessa causa aí. Você que foi lá fazer oração, por isso que ficou pesado demais mesmo. É o Senhor que tem que fazer, não é a gente vai lá fazer o que a gente quer, o que a gente acha. Né, Cirilo? Buenos dias. Não é para você fazer, é o Senhor fazer. Se você fica exausto, exaurido, foi você que fez, não foi o Senhor, não. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Esse é o fogo que nós temos constantemente no altar, o Espírito. Eles não tinham, tá vendo? Eles tinham que manter o fogo do altar constantemente aceso, que é o quê? A presença de Deus, né? O altar, o Senhor consumindo os erros. Agora não, agora o fogo está constantemente aceso onde? Dentro de nós. Hoje nós somos o tabernáculo, não é? O tabernáculo não somos nós? Então o fogo está aceso dentro de nós, constantemente. A paz, Ivanete. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado, né, Claudinha? Então quer dizer que a gente pode apagar o fogo. São estas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta do cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor, a porção memorial, para lembrar o Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão o pão sem fermento e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Certo, amados? Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Então, lembra o que o Senhor falou sobre o fermento dos fariseus? Toma cuidado com o fermento dos fariseus, que é o quê? Colocar as suas ideias, as tradições dos anciãos. Lembra? O Senhor estava falando a respeito do quê? O ritual de lavar as mãos antes de comer, que os anciãos tinham criado. Né? Então, esse é o fermento. O que o Senhor está falando aqui? Não é para pôr fermento. É para fazer do jeitinho que eu estou falando. Não, Senhor, eu vou pôr fermento, vai ficar vistoso, vai crescer, vai ficar bonito, vistoso. Eu não quero vistoso. Eu quero asmo puro. Asmo puro. O Senhor quer pequenininho e asmo puro do que grandão e falso. O fermento deixa falso, torna falso. Que nem eu falei para vocês, um pãozinho francês sem fermento, ele fica igual uma pedrinha. Dá para comer sim, mas tem que mastigar bastante. Agora, e o pãozinho francês com fermento? Né? Existe pastora aí em seu estado? Não. Okinawa. Amados, todos nós somos pastores na função, não no título. Esquece o título, gente. Esquece o título. Se lembra da função. Se lembra da função. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagradas a Deus, o Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência. Todo o que nelas tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. Todo o que nelas tocar deverá ser santo. Aqui é Sorocaba, São Paulo. E vocês? Maria Elvira, Okinawa, de onde vocês são? Bom dia!
E disse mais o Senhor a Moisés. Amados, fiquem nos corações. Recife, Pernambuco, fiquem nos corações para a gente chegar a 50 mil e ter 50 pessoas novas aqui. Isso é a parte de vocês. Fiquem nos corações. Espírito Santo, muito bom. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido. Dia que o sacerdote for ungido. Irecê, Bahia. Bom dia, Dourados, Mato Grosso do Sul. Que lindos. Vamos lá, vamos voltar para cá? Vamos voltar para a reunião do Senhor? Essa é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido. Um jarro da melhor farinha, como oferta regular de manjares, metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade no pôr do sol. Mais uma vez o Senhor está falando. O Senhor quer oferta de manhã e de tarde, no nascer do sol e no pôr do sol. Nós estamos dando a Ele? Numa assadeira se fará com azeite bem misturada, a trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo. Por estatuto perpétuo, essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada, né? Essa oferta de manjares aqui é a oferta da consagração do próprio sacerdote. É toda para o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e a seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima, né? Lei pelo pecado, tá bom? O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Tudo que tocar na carne se tornará santo. O que é a carne? É a oferta ao Senhor. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Estamos, amada, em Levítico 6, 27. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. O barro é o humano, nós. E o bronze? O que a gente tinha falado que era o bronze? Quem lembra o que é o bronze? O vaso somos nós. O vaso somos nós. O vaso que for usado tem que ser quebrado, que é o nosso ego, nosso eu, ego, egoísta. Ego, nosso ego não tem que aparecer, tem que ser quebrado. Mas se o vaso for de bronze, bronze é o que, gente? O que o Senhor já tinha nos falado? Bronze é o que? O ouro é o que? O bronze é o que? A prata é o que? O ouro é o próprio eterno. Bronze é a missão do Senhor, o trabalho do Senhor, o sacrifício do Senhor, é o Senhor, o bronze. E a prata? A prata é depois consumado já, Senhor Jesus, né? Bronze é Jesus, a prata é o Senhor Jesus. E o ouro é o próprio eterno. Então, por isso que está falando aqui, ó, se o vaso que foi usado é vaso de barro, tem que quebrar, somos nós. Não é para oferecer em vaso de barro. Por isso que tem que quebrar. Lembra? Tem que quebrar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Senão o nardo puro não sai. Tem que quebrar o pescocinho do vaso de alabastro. Então, se o vaso é de barro que está oferecendo ao Senhor, tem que quebrar. É o nosso ego. O vaso tem que ser do quê? De bronze. O vaso tem que ser de bronze, que é o Senhor. Então, por isso que ele diz, se for vaso de barro, tem que ser quebrado. Se for vaso de bronze, depois lava.
Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para expiação no lugar santo, não será comida, terá de ser completamente queimada. Alguém responda a Maria Elvira, por favor, irmãos. Estas são as leis que regulamentam o ritual do sacrifício para tirar as culpas das pessoas, que é a oferta santíssima. O animal dedicado à oferta pela culpa será imolado no local onde são sacrificados os holocaustos e seu sangue será derramado nos lados do altar. Lembra esse derramado, que sentimento que o Senhor nos deu? Esse derramado é o que? Derramado, nós nos derramamos em arrependimento. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus, daí já é o prazer do Senhor, né? Prazer do Senhor em ver o nosso arrependimento. Serão queimadas também a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Essa é a oferta de reparação. E todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Todavia, deverá ser comida em local santo, pois é uma oferta santíssima. A Maria Elvira, eu sou da Igreja do Senhor Jesus, em Sorocaba, São Paulo. E você? Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta... Voltou agora? Voltou? Voltou? Tá tranquilo? Voltou? Me digam se voltou, por favor. Sim, voltou. Teve uma queda de luz aqui em casa. Vocês viram que escureceu, né? Vocês viram que escureceu? Então, caiu a energia. Aí demora para reconectar a internet, Wi-Fi. Então, vamos prosseguir, né? Estamos em Levítico 7. Levítico 7:7. Levítico 7:7. Tá escuro aqui, né, gente? Deixa eu ver se é aqui que eu tenho que melhorar. Agora melhorou um pouquinho. Levítico 7:7. Essa mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote que faz propiciação pela culpa. Então, é o pecado e o peso do pecado. Vocês se lembram que esses dias o Senhor falou conosco a respeito disso? O pecado e o peso do pecado, que é a culpa. O Senhor já perdoou o pecado, mas a culpa continua. Essa culpa é o que o diabo usa para nos acusar. Nos torna pesado e a gente não consegue continuar caminhando. A gente não caminha mais por causa do peso da culpa. Então, você vê, são 2 ofertas, uma pelo pecado, outra pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém poderá ficar com todo o couro do animal. Todas as ofertas de cereais assadas em forno ou cozidas em uma panela ou ainda preparadas numa assadeira pertencerão ao sacerdote que as tiver oferecido. Toda oblação amassada com azeite ou seca pertencerá igualmente aos descendentes de Arão. Essa culpa, gente, também é a intenção, tá? A intenção que levou ao pecado, a intenção, certo? Este é o ritual, porque às vezes a gente confessa um pecado, mas a intenção continua no nosso coração, né? Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Sacrifício de paz e comunhão. Paz e comunhão. Este é o ritual do sacrifício de paz e comunhão que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o realizar por gratidão, então, junto com a sua oferta de louvor, terá de oferecer bolos sem fermento e amassados com azeite, pães finos sem fermento e untados com azeite, e bolos preparados com a melhor farinha, bem amassados e misturados com azeite. Portanto, se ajuntará essa oferenda aos bolos de pão fermentado e ao sacrifício de comunhão com louvor. Tá vendo como não é só louvar?
tem que ter o sacrifício também. Louvor não é sacrifício, gente. Eu já vi gente falando, gente que canta lá na frente dos demais irmãos, dizendo que o sacrifício dele é aquele. Que sacrifício dele é aquele? Muitas vezes lá na frente exaltado. E aí quando desce de lá, tudo, ai, como você canta bonito, que lindo, como você canta bonito, que lindo. Olha que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse? Por isso que eu digo, amados, louvor a Deus é todos os irmãos cantando juntos em uníssono. Mas você quer ir cantar lá na frente? Vai e canta lá na frente. No entanto, entenda, isso não é sacrifício da sua parte. Muito pelo contrário, pode ser uma armadilha para o seu ego. Pode ser uma armadilha para o seu ego. Então, cantar é apenas louvar. Oferta ao Senhor é o holocausto, é o sacrifício. É sacrificar o ego. Essa que é a oferta. Não é ir lá cantar. Né? E quando você vai cantar, se você tem essa oportunidade de cantar lá na frente, você tem que levar todos os irmãos a louvarem o Senhor. Essa é a sua função. Levar todos os irmãos a louvarem o Senhor. O louvor é para o Senhor, não é para você. Não é você cantando lá na frente e todos os irmãos admirando você como um cantor do mundo. Não é assim. Você está lá para ser um tipo de um regente do louvor do povo a Deus. Você é apenas um guia. Você não é o fim do louvor, o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Você é apenas para conduzir o povo a Deus. Cuidado. E aí continua. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor, que será entregue ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em louvor e sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte, né? Né, Zé Ferreira? Se, entretanto, o animal for oferecido como sacrifício votivo, como resultado de um voto ou expressão de uma oferta voluntária, a carne poderá ser comida no mesmo dia em que for sacrificada, bem como no dia seguinte. Então, amados, aqui o Senhor não está nos levando a julgar quem faz isso. O Senhor está falando conosco. Conosco. O Senhor está orientando a nós, né? Então, se eu estou falando, se porventura há no nosso meio alguém que canta na frente dos demais irmãos, lembre-se, isso é para levar todos os irmãos a louvarem a Deus. Não é para você ficar lá na frente tipo um cantor do mundo. Isso ficou claro para nós, né? O que os outros fazem não importa para nós, os outros são os outros. Nós aqui estamos querendo ser vencedores. Então, o Senhor está falando conosco, se há alguém no nosso meio que tem essa oportunidade de ir à frente dos irmãos como uma ovelha guia. Ovelha guia. Consagre-se realmente ao Senhor. Você está conduzindo o louvor a Deus, o seu não, de toda a congregação. Amém? Contudo, queimar-se-á no fogo no terceiro dia tudo que restar da carne desse animal. Tá vendo? Tem que ser queimado, gente. O ego tem que ser queimado. Se ao terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer levará o peso da sua falta. Se no terceiro dia se comer a carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a ofereceu não será aceito. Não lhe será atribuído o sacrifício, porque é carne estragada. Sim, exatamente, Claudinha. A carne que tocar qualquer coisa impura não poderá ser comida, será lançada ao fogo. Tá vendo, gente? Se for impuro, não pode, o Senhor não aceita. Se é impuro, tem que ser lançada no fogo, tem que ser eliminada no fogo. É o ego. Todo aquele que estiver puro poderá comer.
da carne. Mas se alguém se encontrar em estado de impureza e comer da carne de um sacrifício de paz e comunhão oferecido ao Eterno, o Senhor, terá sua alma banida do meio do povo. Então, às vezes, você já foi banido faz tempo e está cantando lá na frente. Se alguém tocar uma impureza qualquer de ser humano, de animal ou qualquer réptil ou coisa imunda e comer em seguida a carne de um sacrifício de paz e comunhão que pertence ao Senhor, o Eterno, aquela alma será também banida do meio do seu povo. Ou seja, vai comer o impuro, depois vem comer o puro. Vai comer o impuro, depois vem comer o puro. E disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e ordena-lhes: não comereis gordura de boi, de carneiro ou de cabra. Por quê? Porque pertence ao Senhor, é a parte do Senhor, é o prazer do Senhor, né? Então esse vai comer o puro e o impuro, o puro e impuro, o puro e impuro, já que nós estamos usando quem louva, né, para ser o nosso exemplo. Então lá fora música do mundo, lá dentro louvar o Senhor, lá fora música do mundo, lá dentro louvar o Senhor, lá fora música do mundo. Isso é ânimo dobre. Ânimo dobre. Isso é o que o Senhor vomita. A gordura do animal morto e dilacerado poderá servir como para qualquer uso, entretanto, de maneira alguma a comereis. Todo aquele que comer a gordura de animal do qual se faz uma oferenda queimada ao Senhor, tal será eliminado do meio do povo, porque é o prazer do Senhor. A gordura é o prazer do Senhor. Você está pegando para você o que é prazer do Senhor. Então, nesse exemplo de louvar lá na frente, o prazer é todo seu. Vocês compreendem o que o Senhor está dizendo? O prazer é todo seu. O Senhor não tem prazer nenhum nisso, porque o prazer é todo seu. Né? Onde quer que habiteis, não comereis sangue, quer se trate de ave ou de gado. Todo aquele que comer qualquer sangue será expulso do meio do seu povo. Esse sangue é a vida. A vida não é para você retirar a vida, matar a vida, nem sua nem dos irmãos. Então o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos filhos de Israel e ordena a eles: quem oferecer um sacrifício pacífico e de comunhão ao Senhor, terá de dedicar parte dele ao Senhor. É a porção do sacerdote, tá? Com suas próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e o moverá na presença do Senhor, como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e aos seus descendentes. Como tributo dos vossos sacrifícios pacíficos de comunhão, dareis ao sacerdote a coxa direita. Essa coxa direita será parte do descendente de Arão, que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque de fato eu tomo dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios de paz e comunhão, o peito a ser oferecido e a coxa do tributo. Dou-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos. É uma lei perpétua para todos os descendentes de Israel. Quando fala coxa, lembra alguma coisa para vocês? Lembra alguma coisa? Quando fala peito, lembra alguma coisa? Quando fala coxa, lembra alguma coisa? Quando fala peito, não lembra o peitoral do sacerdote, que tem todas as tribos? Quando ele chega diante do Senhor, ele está levando todas as tribos. E quando fala coxa, lembra alguma coisa, vocês? Alguém se lembra de alguma coisa quando fala coxa? Eu me lembro do Senhor ter tocado a coxa de Jacó, né? Então você vê Jacó, Nardel, Jacó. Então você vê, é a participação do homem. O que o Senhor está dizendo aqui? Essa é a parte do sacerdote. É a parte dele. Vocês são tão lindinhos. Jacó, no vale de Jaboque. Então quer dizer, por isso que o Senhor está falando, é oferta do que ele falou? Comunhão, comunhão. Tem que ter a nossa parte.
Tem que ter a nossa coxa tocada pelo Senhor. Tem que ter o nosso peito cheio das pedras com as tribos. Conclusão. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, destinadas a Arão e a seus filhos no dia em que forem apresentados para servirem ao Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou aos filhos de Israel que lhes dessem no dia da sua unção. Lei perpétua para todos os seus descendentes. O que é a unção? Eles foram ungidos para a missão, né? Esse é o sinal referente ao holocausto, à oblação, ao sacrifício para expiação do pecado, às ofertas de reparação e para tirar a culpa, as ofertas para ordenação dos sacerdotes e as ofertas de paz e comunhão. O Senhor entregou, pois, essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse seus sacrifícios ao Eterno, o Senhor. Amém. É muito lindo, né? Você vê uma coisa que a nossa alma, o nosso eu, o nosso ego não gosta muito de ler, não é mesmo? Quem que gosta de ficar lendo as leis dos sacrifícios? A nossa alma não gosta, não. No entanto, olha o quanto o Senhor fala com a gente, né? O quanto o Senhor fala com a gente sobre o louvor, sobre a nossa participação, sobre a ordem das coisas, decência, regras. Não é assim, né? Muito obrigada pelos corações, obrigada, Nardel, por estar ajudando. Muito obrigada, meus amados, pelos corações. Esses corações mantêm 150 pessoas aqui conosco. Muito obrigada, vocês são muitíssimo importantes. Então, amanhã a gente vai falar sobre a ordenação dos sacerdotes e o início do ministério sacerdotal. Tudo isso aqui que o Senhor está falando é instrução. O Senhor está instruindo eles. Aí eles vão começar a trabalhar. Vocês vão ver que eles vão começar a trabalhar, logo morre Nadab e Abiú. Por quê? Então o Senhor está instruindo. Tudo isso aqui é instrução. O tabernáculo já está de pé. O Senhor está instruindo pacientemente. O Senhor está nos instruindo. É assim. Há um padrão. Aí você vai ver que eles vão começar a trabalhar, já morre Nadab e Abiú. Então amanhã nós voltaremos. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Agora nós vamos ouvir o Senhor, próprio Senhor agora, né? E nós estamos em Marcos. Aqui em Marcos, meus amados, o Senhor está nos ensinando, a como ter discípulos. Quando nós terminamos de ler Mateus, o Senhor se mostrou para nós em Mateus, né? Mostrou todos os sentimentos dele para nós em Mateus, não foi, gente? Em Mateus nós conhecemos o Senhor. Agora, no fim de Mateus, o Senhor disse assim: o negócio é o seguinte, agora vocês vão trabalhar, né? Agora tudo está consumado, toda a autoridade me foi dada, agora eu sou o Senhor. E vocês vão agora começar a discipular, começar a trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a iluminação, gente. Opa, agora ficou um choque. Então, amadinhos, vocês estão compreendendo o que o Senhor está falando conosco, aonde o Senhor está falando conosco? Bom dia, Tati. Tá tudo ok, gente? Tá tudo tranquilinho? Vocês compreendem que o Senhor está nos ensinando a ter discípulos agora? Esses discípulos é o quê? É na internet? Vocês são meus discípulos? Não. Os discípulos são próximos. Eles são pessoalmente. Aqui nós estamos apenas lendo a Bíblia, né? Então vamos lá. Marcos 3 até o 7:30. Muito bem, Rondinelli. Jesus cura as deformidades. Ontem, amados, o que mais ficou no meu coração, 3
3, do 7 até o 30. Ontem o que mais ficou no meu coração, sabe o que foi? Aquela parte do homem da mão ressequida. Então, uma mão estava boa. O Senhor entrou na sinagoga e logo encontrou esse homem. O que a gente entende? Eu entendo que ele foi lá por causa desse homem. Por causa desse homem ele foi lá. Eu entendo isso. Então, quando ele entrou, ele logo encontrou esse homem. Entrou e já encontrou esse homem da mão ressequida. E ele falou, vem aqui para o meio, vem para o meio. Então, é um homem conhecido na sinagoga. É um homem que trabalha, gente. Então, ele tem uma mão. Oh, Jesus, hoje está difícil aqui a iluminação. Espero que seja bom aí para vocês. E aí ele tinha uma mão que trabalhava boa, a outra estava ressequida. O Senhor falou para ele, estende a sua mão. Ou seja, vai, faz, começa, estenda a sua mão. Ele estendeu e pronto, já estendeu boa. Aí ele podia servir o Senhor plenamente. Então, nós estamos com uma mão ressequida, tá boa? Estamos com uma mão ressequida. Por quê? Porque não estamos estendendo. Fiquei sem assistir esses dias em viagem. Segue aqui com a gente, Nardel. Segue com a gente, segue o Cordeiro. Mas se você puder dar uma olhadinha, é bom, né? Mas segue a partir daqui, não se preocupe com isso, não. Então, vamos lá. Jesus cura multidões na praia. Jesus se retirou com seus discípulos e foi na direção do mar, né? Então aqui o Senhor estava na sinagoga, o Senhor saiu da sinagoga, né? O Senhor saiu da sinagoga e foi para o mar, se retirou em direção ao mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia seguia o Senhor. Assim que ouviram a respeito de tudo o que o Senhor estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro, de Sidom, veio tudo para Jesus. Todos vieram. É gente, hein? Então, por causa das multidões, o Senhor pediu aos discípulos que passassem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse e tirando-lhe os movimentos. Olha bem a situação. É tanta gente que o Senhor não conseguia nem se mexer, de tanta gente querendo tocar nele, apertar ele. Tocar, né? Tanta gente, imagina, acho que até os cabelinhos do Senhor eles puxavam, né? Pedaço de roupa. Então o Senhor falou, mantenha um barquinho pronto, se me apertar muito a gente vai para o barquinho, né? Perdoando, Larissa amada. Perdoar é uma ordem do Senhor. Simplesmente se ajoelhe diante do Senhor e invoque o Senhor Jesus. Invocar é chamar o Senhor. Então você diz, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Fique invocando o Senhor Jesus até você chorar bastante. Derrame-se diante do Senhor e aí diga ao Senhor, Senhor, obedecendo a sua ordem, Senhor, eu perdoo o fulano. Eu perdoo, Senhor, eu tomo essa decisão de perdoar, Senhor. Seja feito como o Senhor achar melhor. Seja feito como o Senhor achar melhor. Eu o perdoo. O sentimento no seu coração vai continuar, mas você deu autorização para o Senhor trabalhar em você. O Senhor vai trabalhar o seu sentimento. Entende, amada? Eu sei que o sofrimento é muitíssimo grande. É como o Senhor disse, minha alma está profundamente abatida. Então faça isso, converse com o Senhor, decida perdoar. E a partir daí o Senhor fará. Abençoe a pessoa, é muito difícil, mas abençoe. Senhor, eu abençoo o meu inimigo, que ele siga em paz. Ou então, ore ao Senhor, Senhor, o que deve ser feito?
essa pessoa deve continuar comigo? É só o Senhor, Larissa. Invoque, 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 invoque Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, e depois diga: Senhor, obedecendo ao Senhor, eu o perdoo. E o Senhor vai fazer tudo mais. Oh, Senhor Jesus. Eu não sei como que a Larissa teve força de vir aqui perguntar isso. Porque é muito difícil, muito difícil. O que ela está passando é muito difícil. Larissa, o Senhor é contigo, com a sua alma, o Senhor é a sua força. Confia no Senhor. Não se iluda com o servo de Abraão. Tem Isaac. Tem Isaac. Vamos continuar então. Agora nós estamos... Então imagina, amados, o Senhor está falando... Deixa um barquinho pronto, e aí, se for preciso, eu pulo pro barquinho, porque o povo quer me apertar, né? Então aí, imagina, gente, perigoso até matar o Senhor, né? Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo ou de tocá-lo. Por isso que eu estou falando, gente. Acho que eles até feriam o Senhor, no desespero da cura. Eles não estão preocupados com o Senhor, eles estão preocupados com a cura deles. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos viam o Senhor, se atiravam aos pés dele, aos berros, e diziam: Tu és o Filho de Deus. Todavia, Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem quem era ele. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. Então agora o Senhor vai ter que subir um monte. A multidão fica lá embaixo. E para lá, para cima, para esse monte, ele convocou a quem ele queria. E eles foram para junto dele. Né? Quem que são esses? Os 12. E escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudesse enviar a proclamar. Esses aqui somos nós. Esses somos nós, né? Muito obrigada pelos corações. Esses somos nós. O Senhor quis a nós. Tá vendo? Nós estávamos na multidão, mas o Senhor nos chamou para o monte, para regiões elevadas. A multidão ficou aqui embaixo. Nós não, nós subimos, estamos em regiões elevadas com o Senhor. Por quê? Para nos fazer apóstolos. Não é porque nós somos especiais, a nossa missão é especial, não nós. A nossa missão é especial, não nós, não confunda. Tá igual o louvor lá na frente. Não é você que é especial, é a sua missão. E sua missão é louvar? Não, sua missão é conduzir o louvor da congregação. Então aqui, o que o Senhor está dizendo? Somos apóstolos para conviver com ele e proclamar. E ser enviado para proclamar. Apóstolo quer dizer enviado. E também para que tivessem autoridade para expulsar os demônios. Por quê? Porque são amados. Vocês acham que demônios não existem, não? Vocês acham que isso é coisa do passado? Ele constituiu, pois, os 12. Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Por que filhos do trovão? Por causa do ego deles, né? É Pedro e o irmão, é o eguinho deles. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Foi então Jesus, nós vamos até o 30. Nós já estamos acabando, acreditam? Hoje a gente vai poder falar mais. Foi então Jesus para casa e, uma vez mais,
Grande multidão se apinhou. Então agora o Senhor está... Gente, vamos entender onde é que estamos nós aqui. Bom dia, Bob, Brutus Rap Like. Bom dia. Então, amados, vocês estão vendo? O Senhor nos levou para uma região, um lugar mais elevado. Saia da multidão, vá para o lugar mais elevado. Como é que eu vou para esse lugar mais elevado? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Glória a Deus, Bob. Lendo a Bíblia. Muito obrigada, Bíblia. Bíblia com amor. Muito obrigada. Então, eu vou lendo a Bíblia e vou me elevando. Vou lendo a Bíblia e vou me elevando. Até que eu encontro o Senhor lá em cima. Se eu não leio a Bíblia, eu fico na multidão. Gente, não adianta. Se não lê a Bíblia, não adianta querer nada com Deus. É através de ler a Bíblia, buscar o Senhor na Bíblia, que eu vou me elevando e encontro o Senhor lá no alto do monte. Obrigada, Bíblia com amor. Ah, mas eu não sei ler, Idelma, então escuta a Bíblia. Escuta a Bíblia, né? Chama alguém que sabe ler e fala, escuta, você pode fazer um grande favor para mim? Posso, o que é? Você lê para mim um pedacinho da Bíblia? O Senhor vai dar um jeito para levar você lá para cima do monte, certo? Então nós fomos levados lá para cima para receber a missão de sermos apóstolos. Missão de sermos apóstolos, enviados, né? Sermos apóstolos, conviver com Ele, né? Não tem como ser apóstolo sem conviver com o Senhor. Senão nós vamos levar nós mesmos. Não é para levar nós, é para levar Ele. Tem que conviver com Ele, senão você vai levar o seu ego. Não é para levar o seu ego, é para levar Ele. Conviver com Ele e proclamar, né? Ser enviado e proclamar. E para isso, Ele deu autoridade para expulsar os demônios. Então, se o Senhor deu autoridade para expulsar os demônios, é porque essa autoridade precisa ser usada. Né? O Senhor não dá um carro para você guardar na garagem. Se Ele deu um carro para você, é para você usar o carro. Né? Você é apóstolo, é enviado. O Senhor deu um carro para você usar, não é para guardar na garagem. Aí depois fala assim para o Senhor, ó, Senhor, eu sei que o Senhor é severo, então guardei o carro bem guardadinho aqui, ó. Bem guardadinho, pus até uma capa em cima dele, tá bem, ó, o carro tá do jeitinho que o Senhor deixou, tá aqui. E o Senhor vai dizer, ô servo mau, inútil. Então, se o Senhor está dizendo, estou dando para vocês autoridade para expulsar os demônios, é para fazer o que com essa autoridade? O que é para fazer com essa autoridade? Oi, Kátia! Nós estamos em Marcos 3, 14. Então, o Senhor deu autoridade, use. Ai, Senhor, mas eu vou lá, Senhor, fazer oração com a pessoa me trata mal, ou expulsa o demônio primeiro. Quem está tratando mal você é o demônio, não é a pessoa. Não viu isso ainda? Não percebeu ainda não? Agora não é para você chegar lá na frente da pessoa, pôr a mão na cabeça da pessoa, expulsar o demônio que está nela. Não, gente. Né, Fran? Não, gente, você, da sua casa você já ora. Da sua casa você já ora, depois você vai. Foi então Jesus para casa, agora ele foi para casa. E uma vez mais, grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão, ó, lá dentro da casa. Então vocês estão vendo que o Senhor tá dando gente para nós, olha, tá até dentro da casa, tá até comendo até o pão, até o seu pão estão pegando.
Essa multidão aqui, gente, não é multidão para ser discipulada, mas é dessa multidão que vai ser pensado um discípulo ou dois, né? Não conseguiam nem comer o pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam assim: ele perdeu o juízo. Né, Josiane? Olha os parentes, olha os parentes. Então você foi fazer uma missão, foi fazer uma missão. Aí tem que expulsar demônio. As pessoas estão apertando você, você não está conseguindo nem comer. Aí os parentes falam o quê? A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que tomar uma atitude, porque perdeu o juízo. Se os parentes do Senhor falavam que o Senhor perdeu o juízo, os nossos parentes vão falar o que para nós? Né, Vivi? Amados, se os seus parentes estão de acordo, tem alguma coisa esquisita aí. Eles falam assim, ele perdeu o juízo, não é possível isso. Perdeu o juízo. Né? Esses parentes aí, eles saíram lá de Nazaré, né? Para tentar levar o Senhor de volta lá para Nazaré, né? Mas então nós temos que ter sabedoria, sabedoria, né? Aqui eles não diziam que o Senhor tinha perdido o juízo, não parecia que o Senhor tinha perdido o juízo. É a situação, a circunstância, não o Senhor. Não pode parecer que a gente perdeu o juízo. É a circunstância em que nós nos envolvemos. Nós não podemos parecer loucos. É a circunstância que é uma loucura. É a missão que é uma loucura, não nós, né? Tem que ter sabedoria, tem que comer da árvore da vida. Então aqui é a situação que o Senhor estava. Ele estava numa situação que não conseguia nem comer, porque as pessoas invadiam até a casa. Para quê? Para tocar nele, tocar, conseguir um pedaço de roupa, conseguir um fio de cabelo para levar para o doente que está lá na casa acamado. Era uma loucura mesmo. Era mesmo uma loucura, né? Deixa eu ver se eu consigo. Me incomoda esse negócio escuro, sabia? Agora tá dando certo. Então era uma loucura mesmo, gente. Imagine, você vai fazer uma missão em um lugar, o lugar é uma loucura. Sim, para as pessoas, nós cristãos, é o lugar, é a circunstância, é o que está acontecendo, é quem você está ajudando, na verdade, não você. Você é sóbrio. Sóbrio, concentrado, com domínio próprio, controle sobre o seu eu, controle sobre a situação. O que é loucura é o que está acontecendo, não você. Você não pode ser o doido. É o que está acontecendo. Não tá escura? Para mim tá. Não estou conseguindo nem me enxergar aqui. Mas agora melhorou. Então, meus amados, vocês compreenderam isso? A gente não pode se orgulhar de parecer louco. Obrigada, Sil. Obrigada, Sil. É como eu falo para vocês, nós temos que ser o quê? Executivos do Senhor. Executivos do Senhor. Pessoas sóbrias, bem educadas, com domínio das coisas, domínio sobre os demônios, domínio sobre si em primeiro lugar, e não nós parecer o louco, né? Então aqui a família dele queria pegar ele e levar de volta, não por causa dele, por causa da circunstância. Deu para compreender isso, né? Mas os mestres da lei que haviam descido lá de Jerusalém, exclamavam assim: ele está possuído por Beelzebul. E mais,
é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então aqui não é que estava parecendo que o Senhor era possuído, que o Senhor era louco. Não. Nós não podemos parecer loucos, muito menos possuídos. A casa pode estar caindo, mas você tem que estar consciente da situação, ter domínio dessa situação, né, Josi e Eduardo? É a Josi ou é o Eduardo que está aí? Você tem que ter domínio de si, em primeiro lugar. Domínio de si. Controle de si mesmo, em primeiro lugar. Né? Né, Josi? Né? Estamos em Marcos 3, 23. Então, aí, esses mestres, ó, para a família do Senhor Jesus, o que ele estava fazendo parecia uma loucura. A gente já viu aqui, faz hora que ele está falando que as pessoas apertam ele precisa ter até um barquinho para fugir do povo, o povo está apertando ele, o povo está se acotovelando. O povo está se acotovelando para conseguir se aproximar do Senhor por interesse pela cura, pela libertação, né? Então, para a família dele, parecia que ele tinha perdido o juízo, não que ele fazia atitudes desajuizadas, mas por causa da circunstância em que ele estava, né? E aí, para os religiosos, então, para a família é isso. Para os religiosos, os mestres da lei que tinham vindo lá de Jerusalém, para esses, eles diziam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então, para os religiosos, o que os incomodou foi o fato do Senhor expulsar os demônios. A autoridade do Senhor Jesus incomodou os religiosos. Dá para compreender isso? E como que o Senhor expulsava? O Senhor expulsava sóbrio, um executivo de Deus. Como que é um executivo pela visão terrena, Como que é um executivo? Agora estou conseguindo ter domínio próprio, equilíbrio. Amém, ideia. Como que é um executivo? Um executivo tem classe. Lembrem de Moisés. Classe, domínio próprio, controle da situação. Lembra do Senhor Jesus? Suave, né? Então, como que ele expulsava demônio? Ele dava um show? Dava um show, por isso que está cheio de gente para ver o show? Não. O Senhor dizia para os demônios: cala-te. Cala-te e sai. Pronto. Né? Amados, eu vou contar para vocês uma experiência que eu estou me lembrando. Uma vez, dentro de uma igreja que eu estava, um templo, dentro de uma igreja, vocês sabem que eu visito muitos, né? Uma vez estava dentro de um templo, de uma igreja, e uma pessoa ficou endemoniada. Aí a pessoa caiu no chão, né? Aí veio todo mundo para expulsar o demônio. Todo mundo expulsando o demônio, porque cada um queria para si a glória de ter expulsado o demônio. Entende? Aí o que aconteceu? Eu senti no meu coração de ir lá no ouvido da pessoa, a pessoa no chão e todo mundo gritando na volta assim. Aí eu fui lá e falei no ouvido da pessoa. Falei: em nome do Senhor Jesus, deixe essa pessoa agora. A pessoa falou assim para mim: é para eu sair ou é para eu ficar? Olha, gente. Por quê? Porque tinha ali gente nesse movimento que estava querendo exaltar o seu ego. Quem expulsou fui eu, quem expulsou fui eu. Então isso mantinha o demônio ali. O demônio falou: é para eu sair ou é para eu ficar, afinal de contas? É para eu sair ou é para eu ficar? Sentiram também, mas acontece que o ego, é o que nós estamos falando, o Senhor é um executivo, é um executivo. O Senhor não faz show.
Ele simplesmente dizia: cala-te e saia. E pronto, vamos continuar o que a gente está fazendo aqui. Ó, vamos continuar aqui. Então, gente, vocês têm que ser sóbrios, vocês têm que ser humildes, vocês têm que procurar o reino em primeiro lugar. Cala-te e sai. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É nesse sentido. Não é assim, vamos parar tudo, para tudo, porque tem um endemoniado aqui. Tem um endemoniado aqui, né? Queriam o quê, Gusto Mútil? Não entendi. Eles queriam o quê? Entendem, amados? No meio do processo, quando há uma interferência demoníaca, simplesmente ele dizia: cala-te e sai, e segue o processo. Aquilo não virava um show, como virou nessa igreja que eu estou falando, virou um show. Virou um show. Virou um show. Entende? Daí eu estou dizendo, quando eu falei baixinho, saia dessa pessoa. Aí falou assim: é para sair ou é para ficar? Foi então quando disseram para o Senhor Jesus: ele está possuído por Beelzebu. E mais, Augusto Mútil, sim, tem boa intenção, mas falta comunhão com o Senhor. Boa intenção não basta. Foi então que Jesus o chamou mais para perto e admoestou por parábolas. O Senhor disse: como é possível expulsar Satanás? Esses aqui são os religiosos, os líderes, os grandes que vieram lá de Jerusalém para ver o que estava acontecendo ali. Entende? Já vieram fiscalizar, saber o que é que está acontecendo. E já chegaram dizendo isso. Ah, é pelo poder de Beelzebu que ele expulsa os demônios. Como que é possível Satanás expulsar Satanás? Então vocês estão vendo, amados, é isso que nós temos que aprender, essa sobriedade. Não sei, Gusto Mútil, não sei. Então, o que nós temos que aprender é essa sobriedade, é ser esses executivos do Senhor. Nós choramos, choramos. Nós ficamos bravos, ficamos. Mas sempre sendo o executivo do Senhor, né? Então, o Senhor disse: como que pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si mesmo e se divide, não poderá subsistir, mas vai se destruir. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte. Agora presta atenção, aqui é o que nós precisamos para o nosso discipulado agora. De fato, nisso vocês estão certos. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Quem é o homem forte? Quem é o homem forte? Quem é o homem forte, amados? Nós estamos sendo preparados para ter a nossa ovelhinha, a nossa botija extra de azeite. O nosso discípulo. Mulheres, a sua discípula. Homens, o seu discípulo. Quem é o homem forte? De fato, é certo. Ninguém pode entrar na casa do homem forte
e furtar dali os seus bens. Quem é o homem forte? Que parece a vocês? Quem é o homem forte? O diabo. Ninguém pode entrar na casa do homem forte. Qual é a casa? O que que é a casa? O que que é a casa do homem forte que ele está falando aqui? E furtar dali os seus bens. O que que é a casa? A casa é o território dele. Nós estamos indo no território dele. Por isso que está assim de demônios. Estamos indo no território dele. Então a casa é esse território dele. É graça e paz, Ronise. Para tirar dali os seus bens. Quem são os bens? Quem são os bens da casa dele? Se as pessoas lessem o evangelho, iam saber da verdade. Satanás é uma criação mental. Não, quê? Não há igreja. Não entendi. Gusto mucho. Você já experimentou ler Gusto mucho? De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, que é o que? O território do inimigo. E furtar dali os seus bens. Quem são os seus bens? As pessoas. As pessoas são os bens. Do Senhor também, as pessoas são os bens. Não é o ouro e a prata. As pessoas. Ninguém pode entrar no território do inimigo e furtar dali as pessoas que ele mantém cativas, sem primeiro amarrar o homem forte. Por que que tem que amarrar? Só depois conseguirá saquear a casa. Por que que tem que amarrar? Porque ele vai deixar levar? Ele vai deixar levar? Porque senão ele vem para cima e não deixa levar. Porque ele reage. Agora eu preciso chegar lá. Eu preciso chegar lá no território dele. Primeiro, entrar lá, para daí amarrar ele? Hein? Olha, a Sil se inscreveu. Bem-vinda, amorzinho de Jesus. Eu preciso agora ir lá no território do inimigo, chegar na cara dele e dizer: você vai ser amarrado agora. Vire-se e coloque suas mãos para trás. Eu vou amarrar. É assim? É assim? É assim? Não, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre. Vamos ler de novo? Ninguém pode entrar na casa do homem forte sem que primeiro o tenha amarrado. Ah, então quer dizer que primeiro eu amarro ele lá dentro da casa dele, depois que eu entro. Como é possível isso? Como é possível isso? Como é possível isso? Eu amarrar ele lá dentro da casa para depois eu entrar. Como é possível isso? Quem sabe como é possível isso? Exatamente, Teles, porque não sou eu que amarro. Quem amarra é quem vai à minha frente. Não sou eu que amarro. Quem amarra é quem vai à minha frente. Compreenderam agora? Por isso o Senhor está dizendo: ninguém pode entrar sem primeiro amarrar. Como é que eu vou amarrar se eu não entrei ainda? Primeiro tem que amarrar para depois entrar. Como que eu vou amarrar se eu não entrei lá ainda? Olá, Gerson, tudo bem? Certo? Ficou compreendido isso, amados? Ficou compreendido isso?
Nós temos que ir lá no território, isso é fato. Primeiro nós amarramos. Como isso? É porque não é a gente que vai. Lembra do linho? Lembra da roupa de linho do sacerdote? Não há esforço humano. Não pode aparecer suor no linho. Não há esforço humano. Não há esforço humano, né? Então, só depois aí você consegue saquear a casa dele. Então, agora eu fui para saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Então, o que é isso? O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não sei que hino é, Andréia. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir a Beuzebu aquilo que é do Espírito. Não, é na força, no nome de Beuzebu que ele expulsa os demônios. Hein, amadinhos? Hein, amadinhos? O Senhor está nos dizendo que nós temos que discipular, discipular, discipular. Não é só entender a Bíblia, é ir, 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 ir. Amados, lembra, todos os dias aqui, quando a gente começa a live, o que a gente pergunta? O que a gente pergunta? Você leu ontem um versículo da Bíblia, só você e o Senhor? Você leu ontem um versículo da Bíblia, só você e o Senhor? Você leu? Observaram que hoje eu não perguntei? Hoje eu não perguntei isso. Já passamos essa fase. Agora o Senhor está nos ensinando a amarrar o valente e saquear a sua casa. Não é verdade? Então eu preciso conhecer aquele que amarra o valente. Não sou eu. Por quê? Porque se eu não conhecer ele, eu não vou saber se já está amarrado ou não. Daí eu vou lá e não está amarrado ainda. Com toda certeza eu vos asseguro, é certo, asseguro, que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Estamos em Marcos 3, 28. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo. O que é então essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Vocês compreenderam, amados? Compreenderam? O que é a blasfêmia? Esses líderes religiosos atribuíram a Beuzebu a obra do Espírito. Isso é antecipar o anticristo, é dar a Beuzebu o trono de Deus. É antecipar o anticristo, né, Bíblia? Como é seu nome, Bíblia? É antecipar, dar ao anticristo o trono de Deus. É assentar o anticristo no trono de Deus. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? É dar o trono, ó, o trono, dar o trono. O Senhor está trabalhando em nós, está trabalhando em nós, está trabalhando em nós. Mas você está atribuindo ao seu ego esse trabalho. Também, né? Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Não deu o trono para Beuzebu.
Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. O Senhor faz na sua vida. Mas você não atribui ao Senhor. Você atribui. Então, é chamar o trabalho do Espírito Santo de trabalho do inimigo, né, gente? Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. Quem está possesso de um espírito imundo? O Senhor Jesus. Eles estão dizendo aqui: ele está possesso de um espírito imundo. Quem? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Hein, amados? Então deu para compreender aqui, meus queridos? O anticristo já apareceu no ano 70 do primeiro século. Foi General Tito, filho do imperador. Ele é um tipo de anticristo. Um tipo. Um pré-anticristo. Um tipo de anticristo. Estou afastado há um bom tempo, mas tenho muito temor e respeito às coisas de Deus. Você não está afastado. Você está afastado das igrejas, das denominações, dos templos, das reuniões, dos cultos. Você não está afastado de Deus. Não tem como você se afastar de Deus. Para onde me esconderei do Senhor? Se eu for à mais profunda cova, lá o Senhor está. Se eu for ao mais alto céu, lá também o Senhor está. Se eu for ao fundo do oceano, Ele também está. Para onde eu vou conseguir me esconder de Deus? Você não está afastado de Deus. Você está afastado do sistema religioso. Então, meus amados, vocês compreenderam? Aqui o Senhor está nos chamando para discipular. Discipular, esse é o nosso trabalho. Nós temos que arregalar bem o nosso olho para ver o que o Senhor está nos dizendo. O Senhor está dizendo: vocês agora têm autoridade para o quê? Vai lá, Zé Ferreira. Você tem autoridade para expulsar demônios. Expulsar demônios. Então, quer dizer que eu tenho autoridade agora, mas essa autoridade é minha? Não. Essa autoridade me é outorgada, é uma procuração, é um anel com o qual eu coloco a assinatura de Deus. Certo? Então, como é que eu vou amarrar o valente para ir lá no território dele, saquear os bens dele? É Idelma Ferreira também, Bíblia. Como é seu nome, Bíblia? São Paulo. Viva a cultura. Que cultura é essa que você está falando, Cavalcante? Qual cultura? Bom trabalho, Samuel. Samuel. Então, meus amados, ficou claro para nós? Ficou claro para nós, amados? O Senhor está dizendo: vocês vão discipular. Vocês já estão comissionados para discipular, certo? Comissionados. Então vão. Já dei a vocês autoridade sobre os demônios. Então vão. Mas primeiro amarra o valente. Depois você entra na casa. Como é que eu vou amarrar primeiro para depois entrar? Eu tenho que entrar para amarrar, porque não é você que vai amarrar. Primeiro você vai dar essa ordem. Educação e cultura, glória a Deus, mulher sábia, inteligente. Amém, amados. Amados, ficou claro para nós? Podemos orar? Vamos orar? Vamos orar? Alguém quer entrar aqui para orar? Amém. Alguém quer entrar aqui para orar rapidinho? Que seja alguém conhecido da rolagem? Bob, você quer? Bob, você quer fazer isso, Bob? Educação, cultura e salvação. Amém, achei. Nós temos 1 minuto. Nós temos 1 minuto, porque nós temos tempo para acabar. Tempo para acabar. Lembram? A ordem, há regras, ao padrão de Deus. Está na hora de encerrar a live.
né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu falar, te agradecemos, Senhor, pelo seu amor, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos quis, o Senhor nos chamou, nós honramos o teu santo nome, Senhor. O Senhor é conosco e isso nos deixa maravilhados. Não é, Bob? Bem-vindo, Bob. Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Muito bem-vindo! Que bom conhecer você! Bom dia, tudo bem? A Bom paz do dia. Senhor, meus irmãos. Queridos, eu não peguei toda a live em desenvolvimento, tá? Mas assim, eu gostaria de agradecer muito, Pai, a, a essa live, Senhor, para alcançar vidas. E não só, Senhor, falar da cultura de um povo, Senhor, que fala do nosso Oriente Médio, né? Tão conhecido, o exterior, né? No Oriente Médio, Pai, próximo a Egito, África, esses lugares que hoje a gente não, há muito tempo a gente não prestava atenção, Pai, que esses lugares são dedicados a Ti e que Tu andou por aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, despertar nos corações de cada membro desses 109, 110, 196, né? Tô sem meus óculos, presentes nessa live, que, Pai, toca no coração deles, Senhor, para que eles venham conhecer mais de Ti, da Tua Amém. simplicidade e do Teu amor Amém. incondicional, Pai. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada, Bob. Fiquei felicíssima da vida de poder conhecer você. Olha, uma pessoa já te seguiu, Bob. Siga o É, Bob. Ah, muito vamos nos obrigado, viu? encontrar mais vezes. A live acontece todos os dias, 5:30 da manhã. E quando posso, eu entro em outros momentos também. Se você produz conteúdo cristão, Bob, nos fale para a gente seguir você também. No momento eu sou estudante de teologia, né? Me formo neste ano. Sou conhecedor da palavra desde criança, não sou de lar cristão. Inclusive eu e a minha esposa moramos só nós dois e só nós dois somos convertidos. E aí, no caso, eu coleciono Bíblias também. Eu tenho por volta de 25 exemplares diferentes de Bíblia. Que lindo! Vocês moram onde? Eu sou de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, próximo à base aérea. Que maravilha! Morei 10 anos em Porto Alegre, conheço É, Canoa. que maravilha. Que Então maravilha, tá, amado pessoal. irmão. Ficamos muito felizes, viu? Tá bom então. Deus Vamos, abençoe, viu? vamos aguardar seu conteúdo, tá? Tá É, ok. deixa eu falar uma coisa. Ontem a gente fez o primeiro teste. Se você quiser sair, fique à vontade, tá, Bob? Muito obrigada. Jesus é o Tá Senhor. bom. Porque eu tenho que ir trabalhar. Vai com Deus, vai com Deus. Deus Muito obrigada. abençoe. Amém. Então, amados, ontem, deixa eu falar rapidinho que ontem. Olha lá o Bob! Apareceu o Bob! Deixa eu falar rapidinho. Ontem a gente fez a primeira live, que foi a live de crescimento para quem produz conteúdo cristão. Vocês viram? Alguém participou? Alguém estava lá? Foi muito legal, porque nós conseguimos trazer seguidores, trazer inscritos para as contas dos nossos amados irmãos no TikTok que produzem conteúdo cristão. Foi muito legal. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso mais uma vez, né? Olha lá, Transformadas estava lá, foi muito bom, né? Embora tenha sido precário, que a gente não sabia ainda como fazer, mesmo assim o Senhor abençoou muito. Então, meus amados, fiquem bem. Já estamos abençoadíssimos pela oração do nosso amado pastor Bob. Sentimos-nos muito felizes com isso. Que o Senhor guarde cada um de nós e que o Senhor nos leve a amarrar o valente e saquear a casa dele. Em nome de Jesus, para a honra do Pai. Porque precisamos fazer a nossa parte. O dia se aproxima. Nardel, estava com muita saudade de você. Beijo, meus amados. Amanhã a gente se encontra de novo, 5:30 da manhã. Hoje eu vou trabalhar o dia inteiro. E se o Senhor achar útil, amanhã, 5:30, a gente está aqui. Tchau, tchau.